Refúgio dos aspirantes, galera. Ou seja, simplesmente, né? É o que eu posso dizer aqui. Simplesmente candidato a cavaleiro, protetor de Atena ou protetor do santuário. Galera, a gente sabe que os cavaleiros, eles tiveram um treinamento muito rigoroso e muito casca grossa, antes mesmo de vestir as suas próprias armaduras. A armadura essa que é dada como um prêmio, como um certificado de que você agora está preparado para proteger a humanidade e servir a Atena. Ou seja lá, o Deus que cada cavaleiro está designado pelo destino a proteger. Mas se tratando dos nossos cavaleiros de bronze, qual deles, na opinião de vocês, teve o pior treinamento? Ok? Então a gente vai trazer nesse vídeo aqui um pequeno detalhe, esses pequenos detalhes e essas pequenas dúvidas, e a gente vai esclarecer para vocês aqui qual desses cavaleiros de bronze teve sim o pior treinamento. Qual desses realmente ele poderia dizer: eu não vou me tornar um cavaleiro de bronze. Então vamos dar um pulinho lá para a gente entender como é que isso funciona. Então vamos dar um pulinho em Cavaleiro do Zodíaco. Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo, beleza, eu quero só pedir para vocês, humilde, para vocês se inscreverem no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe que tá crescendo graças a vocês, de verdade, galera. Humildemente humilde, o canal é de vocês, sintam-se em casa, fiquem à vontade, porque a gente faz vídeo pensando em você, de verdade. Beleza? Então vamos lá. Galera, vocês gostariam de se tornar um aspirante a Cavaleiros dos Zodíacos? Ou melhor dizendo, a Cavaleiros? A gente sabe que na era Ares existiu muitos candidatos a ser cavaleiro, né? Candidatos esses que eram loucos para vestir a armadura de Pegasus. Galera, a gente pôde perceber ali que os treinamentos desses aspirantes não era qualquer treinamento, era um treinamento rigoroso, perigoso e, por incrível que pareça, treinamentos esses que poderia perder a própria vida. E a troco de quê? Se tornar um cavaleiro? Você aí assistindo esse vídeo, você teria coragem de se candidatar ao posto de Cavaleiro do Zodíaco? Não. Passando por aqueles treinamentos que o santuário entregava para aqueles aspirantes? Galera, os caras caíam em espinho, subia montanhas, lutava contra seres mais fortes do que eles, mergulhava com pedra, sabe? Amarrada nas pernas. Galera, um negócio insano. Era um negócio de louco aqueles treinamentos. Mas existe sim outros cavaleiros, né, que foram designados a partir para outros países para se tornar um cavaleiro de bronze. Cavaleiro esses que a gente vai citar agora, que é claro, dispensa apresentações, mas a gente vai trazer para vocês aqui. Então vamos lá. Qual desses 5 cavaleiros de bronze teve o pior treinamento? Começando por ele, Ceia de Pegasus, tá? Treinou no santuário, na Grécia, tá? E a sua mentora foi a própria Marin. Então, a gente sabe que ali no próprio santuário já tinha muita desgraça por si só. A gente sabe que já tinha muita coisa ruim no santuário. Então, como já não bastasse todo aquele treinamento, bereze e casca grossa, o Seiya ainda teve que lutar contra o próprio Cássio, aquela montanha de músculo, ok? Para ser, né, para ser digno de vestir a armadura de Pegasus. E cara, a gente viu ali, né, uma luta insana da qual o próprio Cássio perdeu a orelha, né? O Seiya cortou a orelha do Cássio e ali a gente viu o quanto Beres era o nosso Seiya. É por isso que ele é tão resistente, porque o cara que sobrevive aos treinamentos do santuário, ele tem que ser resistente realmente igual o Seiya. Concorda comigo? Um outro cavaleiro super casca grossa, Shiryu de Dragão, treinou nos 5 picos antigos, tá? Com o mestre ancião, nas montanhas de Rosan, ali na China. E aí o que acontece? O único obstáculo que o Shiryu teve foi o próprio Oco, que era candidato a cavaleiro de dragão também. Então os dois tiveram ali umas suas diferenças, claro, e chegaram ao ponto de duelar os dois. E o Shiryu levou a melhor. Então, nesse quesito, na minha opinião, o Shiryu não teve um treinamento que fizesse, sabe, pensar, será que é isso que eu quero pra mim? Cara, treinar com o mestre ancião, cara, o mestre ancião era um pai pro Shiryu.
por assim dizer. Porque ele realmente treinou em casa. Cara, não foi um treinamento, digamos assim, rigoroso a ponto de perder sua própria vida. A não ser o momento que o Shiryu precisava inverter o fluxo da cachoeira, ok? Que era muito perigoso. Inclusive o próprio mestre ancião ressaltou isso. Então a gente sabe que o Shiryu, né, ele teve um treinamento sim perigoso, mas não tão perigoso quanto o próprio Seiya no santuário, por assim dizer. E o próximo é o Yoga de Cisne, que treinou, tá, na Sibéria Oriental, pelo seu mestre, né, pelo próprio mestre Cristal. Então, o Yoga, ele treinou na Sibéria. Então, o que acontece? Ali, ele teve um probleminha muito grave. Por quê? No Ártico, galera, só sobrevive quem era casca grossa, quem era designado a ser um cavaleiro de cisne. Mas além dos treinamentos em si, o Yoga também teve, né, que encarar o seu próprio mestre, que foi ali possuído pelo Satã Imperial do grande mestre Ares. Então o Yoga, ele teve que bater de frente contra o seu próprio mestre. Tá? Então foi uma luta ali entre aluno e professor, onde o aluno precisava superar o professor, porque senão ele ia acabar morrendo. Então o Yoga também teve um treinamento ali rigoroso, mas eu diria que foi tão rigoroso a ponto dele encarar o próprio mestre. Então, cara, você vencer um mestre, você realmente tem que ser um cara muito bem preparado, ok? Então esse foi o treinamento do Yoga lá na Sibéria, tá, oriental. E a gente vai falar dele agora, o Ikki. Ikki de Fênix treinou na Ilha da Rainha da Morte, a maldita ilha da qual ninguém queria ir. Qualquer cavaleiro, qualquer aspirante a cavaleiro que fosse para essa ilha, não retornaria de lá vivo. E muitos foram para lá e não retornaram, galera. Realmente, porque o mestre do Ikki, o Guilt, ele era muito ruim. Ele era um cara sanguinário. Era um cara com sangue nos olhos. Por natureza. Por natureza. Então o Ikki, ele foi designado para a Ilha da Rainha da Morte. E chegando lá, ele acabou conhecendo a Esmeralda, né, que era uma garota, né, que ele acabou simpatizando com ela, e a única pessoa que ele acabou tendo empatia, um amor, sabe, pelaquela pessoa. E aonde o próprio Guilt assassinou a Esmeralda. Esmeralda essa que seria a sua própria filha, que acabou resultando em um ódio esplandecente contra o próprio Guilt. O Ikki, ele explodiu com ódio insano e ele acabou eliminando o seu próprio mestre, assim como o Yoga, ok? Mas ali, o treinamento em si que o Guilt queria passar para o Ikki era o quê? Que não bastava ser um cavaleiro de coração bom, ele precisaria ser ruim. Ele tinha que ser ruim para ser digno da armadura de Fênix. Ok? Então essa foi a ideologia do mestre Guilt. E por último a gente pode falar dele, o Shun, que foi para a ilha de Andrômeda, lá em Oran, na Argélia. Na ilha de Andrômeda a gente pode perceber ali que o Shun também teve um treinamento de dizer assim, eu quero desistir. Porque o seu mestre Albion, ele era um cara poderoso. Tá? Então ele era tão poderoso quanto implacável em seus treinamentos. É claro que no teste final, o próprio Shun, ele precisaria imitar a Andrômeda, ou seja, ele precisaria se sacrificar, ele tinha que resistir às ondas do mar, para poder ali, né, até simbolizar a própria Andrômeda, que se sacrificou para poder salvar ali a ilha, né, para gerar a própria armadura. Então o Shun passou por esse treinamento. E eu vou falar pra vocês, não foi coisa fácil. Não foi, é um negócio bizarro. Você ficar ali preso por correntes e sabendo que a maré ia subir e ia engolir você. E se você não tivesse preparado para se tornar um cavaleiro, você ia morrer. Então esse treinamento do Shun também foi muito casca grossa. E eu sei que o Ikki sofreu pra caramba na Ilha da Rainha da Morte. E falando no Ikki, há uma inversão, tá? Digamos assim, de destino. Porque quem ia para a Ilha da Rainha da Morte era o Shun, ok? E quem ia para a Ilha de Andrômeda era o Ikki. Então, quando ali os organizadores sortearam e que designou o destino para cada um, quando deram o destino para o Shun, que seria a Ilha da Rainha da Morte, todo mundo ficou, sabe, abismado, sabe, surpreso. Será que o Shun vai sobreviver? Porque a Ilha da Rainha da Morte já tinha uma reputação horrível.
Então, o Ikki tomou a frente. Ele trocou com o próprio irmão para poder salvar o próprio irmão. Porque se o Shun fosse para a Ilha da Rainha da Morte, o Shun certamente não iria sobreviver. Ou iria, na opinião de vocês? Então, será que ali, né, houve, né, tipo assim, eu acho que o Ikki não vai combinar com a armadura de Andrômeda. E Shun não vai combinar com a armadura de Fênix. Então será que ali trocaram de última hora? Então é só um pequeno detalhe aqui, tá, galera? Mas quem salvou o Shun, como sempre, foi o próprio Ikki, que evitou que o próprio irmão fosse parar no inferno. Então a gente sabe que ali na Ilha da Rainha da Morte, o Ikki comeu o pão que o Diabo amassou, galera. O cara era ruim, o cara era insano. O Ikki não dormia, o Ikki não comia. E tudo que a Esmeralda fazia pra ele, o Mestre Guilt estava na bota, sabe? O cara era insano. O cara, eu acho que ele era um sucessor do Mestre Ares, de tão ruim que ele era. Já comparado ao Mestre Albion, por ser um cara tão poderoso, ele era um cara bem pacífico, bem tranquilo. Mas os seus treinamentos não eram, tá? Não eram menos, não era, digamos, mais mole do que os outros, não era. E a gente sabe que a Marin também pegava pesado com o Seiya. Tá? Ela não dava moleza pro Seiya. Então assim, o Seiya também sofreu ali, tá? Na Grécia. E o Yoga também ali, né? Eu só acho incrível que o Yoga ele foi designado para onde a mãe dele, né, estava, digamos, enterrada, né? Porque o seu navio estava ali no Ático, né? Como é que fala? Ali da Sibéria. Então eu achei, né, um negócio bem assim incomum nesse ponto. Mas a gente sabe que se tratando de se tornar um cavaleiro de Andrômeda, ou melhor dizendo, um cavaleiro de bronze, não é fácil, ok? Então, na opinião de vocês, qual desses cavaleiros de bronze tiveram o pior treinamento? Qual desses cavaleiros vocês acham que foi digno de se tornar um cavaleiro pelo seu treinamento e não pelo seu mestre? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Eu sou o mestre Xion. O mestre Xion, cara, ele conduziu pra mim a armadura de Ares. Então, ele viu que eu era digno. Não, ele passou por um treinamento para ganhar aquela armadura. Ele precisava atingir um objetivo. Objetivo esse que seria ser digno de se tornar um cavaleiro de Atena. Então, na opinião de vocês, quem aqui desses aí, tá? Dos 5 cavaleiros de bronze, teve o pior treinamento na opinião de vocês? Comenta aí que a gente vai adorar saber. E claro, é sempre bem-vindo os seus comentários. E não saia do vídeo sem se inscrever. Compartilha nosso vídeo que ajuda demais. E venha, né, fazer parte da nossa equipe que está crescendo. De verdade, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. Mais um vídeo entregue. Espero eu que vocês gostem. Valeu. Fui.